Nesse especial de Halloween, eu vou contar uma das histórias mais tristes, a do Espantalho, o vilão do Batman. Fica até o final do vídeo para você entender tudo sobre essa história, tá? Então agora, vamos ao vídeo. E essas que me costumam com vocês, eu sou o André e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, é o seguinte, para contar essa história do Espantalho, eu vou utilizar essa HQ aqui, Espantalho vs Batman, que é uma HQ muito interessante para você saber a origem dele. E vamos agora falar sobre essa história, então vamos lá. A HQ começa com o Batman perseguindo o Espantalho, só que o Espantalho ele vai até uma porta e some, e aí o Batman vai até lá, não encontra ele. Só que ele encontra o seu parceiro, o Robin, e ele pergunta pro Robin se ele capturou o Espantalho. Só que o Robin falou assim que não, ele não pegou o Espantalho, pois ele tentou agarrá-lo e depois fugiu, né? E aí depois parte para uma outra cena, onde o Espantalho tem um professor chamado de Pijuan. E aí a gente meio que sabe agora que esse Pijuan é o antigo professor dele. Para quem não sabe, esse Pijuan é o professor dele da faculdade dele antiga, quando o Espantalho fazia uma faculdade de psicologia. Se você não quer perder nenhum vídeo sobre a Marvel, a DC, Star Wars ou qualquer coisa da cultura pop, se inscreva no canal, deixa o like, porque isso vai ajudar demais o nosso conteúdo. E todo dia, né, quase todo dia eu vou fazer vídeos relacionados aos personagens vilões do Batman por conta do especial de Halloween. Então quase toda sexta-feira eu vou postar esse vídeo, tá? Então agora, vamos continuar. Bom, continuando, o Espantalho, ele meio que colocou alguma coisa na bebida do professor para ele ficar paralisado, só que depois meio que mostrou um pouco do passado da vida dele, onde foi o parto da mãe dele, né? Onde a sua avó queria que ela não tivesse engravidado e queria matar ele. Só que é o seguinte, só que a bisavó dele, né, meio que cuidou do garoto numa fazenda bem dark e bem caótica. Então deu pra perceber que a vida do Espantalho não começou das melhores, né, principalmente do pai dele, que ao longo do vídeo eu vou falando um pouco sobre o pai dele, e também sobre a bisavó dele, que também não gostava dele, mas queria cuidar dele, e principalmente da avó dele. A sua bisavó só cuidou dele por conta que ele deveria ser o empregado dela, né? E aí ela dava só comida para ele e também algum emprego, né, que era de empregado, e também roupas. Só que a vida dele era um inferno, pois na escola ele sempre meio que sofria espancamento, né? Os caras sempre batiam nele por conta que ele sempre ia ler um livro, né? Só que um dia, né, a bisavó dele encontrou meio que um livro de aventura lá na cama dele, que é o do Jonathan. E aí ela meio que puniu ele jogando ele numa capela, ficando por várias horas. Então deu pra perceber que aos poucos, né, a vida dele meio que ficou sem significado, né? Tipo, toda hora ele sempre era zoado, espancado. Então, tipo, o começo da vida dele era meio que, tipo, um começo difícil, todo mundo odiava ele. Então, tipo assim, quem tava lendo essas HQs, mano, sentiu muito o que aconteceu com esse personagem. Por isso que ele virou Espantalho, daquele jeito, né? Então é bem interessante de você ler essa HQ. Eu vou deixar o link dessa HQ na descrição desse vídeo, caso você queira ler com mais calma e tal, tá? Então vamos continuar. Sua bisavó fazendo comidas, né, de feromônios de aves e também de ervas, né? Só que, tipo assim, nesse momento, né, o Jonathan ele descobriu, né, meio que como fazer as pessoas terem medo e como ele fazia para controlar elas. Então foi uma coisa bem estranha de fazer isso, e logo depois ele foi na biblioteca da sua bisavó para pegar um livro de química, né, para fazer seus experimentos, né? E aí depois de alguns anos ele foi parar lá numa faculdade bem diferente, que é de psicologia, onde ele encontrou o seu professor, que seria o seu mentor, né? Logo depois, né, isso explica no começo da HQ por isso que ele estava lá, o professor estava lá na casa lá do Jonathan, do Espantalho. Só que depois, né, partiu para uma outra parte da HQ, ele foi explicado que ele estava fazendo uma prova oral, só que é o seguinte, só que o professor, ele meio que pegou uma arma de festim só para assustar os seus alunos, e aí ele foi demitido logo depois.
Então deu pra perceber que também o professor ele tem um pouco parafuso a menos, assim, sabe? Ele é um pouco maluco. Eu sei que, tipo assim, foi errado ele fazer isso, né? Tipo, meio que assustar os seus alunos, né? E seu professor traiu o seu aluno, né, o Jonathan, para roubar os seus projetos, só que ele não sabia que o Jonathan meio que pegou uma seringa para injetar o gás do medo. E aí parte lá para uma outra parte da HQ, que é o Batman e Robin vão lá numa casa de um especialista de palhas, algo do tipo, né? E aí o Batman pede ajuda para esse especialista como era feito essa palha que ele pegou, o qual ano que era e o que pode significar. E aí esse especialista falou que, tipo assim, que onde ela veio foi lá do sul da Geórgia e foi criada em 1970. Então, tipo assim, o Batman, ele é inteligente, mas algumas coisas ele não sabe da onde. Então, por isso que ele sempre pede ajuda para alguns especialistas em alguns casos. Então, tipo assim, essa palha foi bem importante por conta que ele meio que foi criado numa fazenda com essa palha. Então, eu achei bem interessante eles meio que fazer, tipo, o Batman meio que pegar. Então, tipo, faz um pouco de sentido nessa ocasião. Não sei se vocês entenderam meu raciocínio, mas eu acho que vocês entenderam. E logo depois, o Batman e o Robin vão parar lá na casa antiga do espantalho e de sua bisavó para encontrar algumas pistas, achar alguma coisinha relacionada ao espantalho, e aí encontram, né, um diário bem interessante onde a bisavó estava escrevendo que passou algum tempo lá com o Jonathan, só que depois eles foram lá na capela da família do Jonathan e aí encontram, né, meio que o crânio ou até o corpo esquelético da sua bisavó, porque ele matou a sua bisavó, né? Então Jonathan, né, meio que ficou com raiva e matou ela. Então esse foi o começo da vida dele sendo um vilão como o Espantalho. E logo depois descobrimos que o Espantalho ele usou uma substância do medo para injetar na sua bisavó, dando para os corvos se alimentar dela, né? E depois parte para uma outra cena onde o Batman e o Robin vão parar na casa do professor Pijuan, onde ele estava morto, né, porque ele morreu de medo. E aí depois, né, ele meio que pegou o pai dele, o Jonathan pegou o pai dele, meio que amarrou lá num prédio e colocou essas mesmas substâncias, e meio que o pai dele tava meio que, tipo assim, imaginando que tinha várias insetos, baratas no corpo dele. Então foi uma coisa bem estranha, então ele meio que foi atrás das pessoas que fizeram mal a eles, né? Menos a mãe dele, porque a mãe dele não fez mal a ele, só os pais dele. E aí isso que aconteceu, sabe? Os pais dele, alguns dos pais deles, né? Meio que tipo assim fez mal para ele, a bisavó dele, que não queria ele, então ele meio que na cabeça dele falou assim, ah, então vou matar eles, entendeu? Então essa foi a conclusão, né? E também ele fez a mesma coisa com o garoto que sempre zoava ele na escola, sempre batia nele. Ele também injetou o gás do medo e também ele morreu, né? Depois parte lá pra Batcaverna, onde o Batman tava continuando lendo meio que o diário da bisavó dele, né, do Jonathan, e aí a gente meio que percebe que foi revelado o seu sobrenome, que é Crane, por conta lá do personagem do Cavaleiro Sem Cabeça, que o sobrenome dele é Crane. Então é por isso que ele se chama Jonathan Crane. Então, tipo assim, aos poucos, ele tava pegando referência de alguns personagens que é de terror e meio que colocou no seu sobrenome, então deu para perceber essa semelhança. E por fim, né, o espantalho pega seu pai, como eu estava explicando antes, né, ele amarrou seu pai lá no prédio e tal, colocando um gás no medo, e aí o Batman meio que salva o pai do Jonathan, e aí logo depois, né, o Jonathan sai correndo para ir na casa da sua mãe para matar o seu padrasto e a sua meia irmãzinha que era um bebê, né? Só que o Batman chega rápido e tal, e meio que tá lutando contra o espantalho, só que o espantalho injetou meio que o gás do medo, e aí, né, o Bruce estava vendo o seu pai, né? E aí só que o Batman, que é o Bruce Wayne no caso, né, teve uma carta na manga onde ele pegou esse gás do medo e meio que alterou algumas coisas, fazendo o espantalho Jonathan ter as inundações e também outras coisas. Então ele foi derrotado, ele foi até preso. Então essa foi a história. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa HQ, sobre a origem dele. Como eu tinha falado antes, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo caso você queira ler, tá? Então é isso, galera.
Bom, tipo assim, eu gostei bastante dessa história porque meio que conta a origem do Espantalho, porque o Espantalho, querendo ou não, é um vilão muito importante pro Batman, tipo o Coringa, porque todos os vilões que o Batman já enfrentou teve problemas no passado que alguns meio que tipo viraram anti-heróis ou até mesmo pessoas normais sem sendo vilões, mas outros continuou sendo vilão, tipo o Bane, Coringa, o Espantalho. Então é uma história bem interessante, deu trabalho de fazer esse vídeo, então fica até o final do vídeo para você entender tudo, tá? E se inscreve no canal, deixa o like, tá? Então é isso, galera. Espero ter gostado desse vídeo, deixa o like, até a próxima. Foi, tchau, pessoal.